Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Ian. Tudo bem? Bem? Bom dia, prof. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Tudo. Então, Com você, prof. tudo jóia. Bom dia, professor. Bom dia. Bem, pessoal, sejam bem-vindos Bom dia, professor. aula. Bom dia. Tudo bom, Leonardo? Tudo. Então, tá bom. Sejam bem-vindos. Bom dia, professor. Professor, você recebeu meu vídeo? Bom dia, Ô, Leonardo, eu ainda não chequei meu e-mail, cara. Eu não tive tempo. Eu vou responder os e-mails todos que eu respondi que eu recebi essa semana hoje, tá? Professor, eu tenho uma dúvida sobre o trabalho do livro. Pode falar, Guilherme. É porque você falou que a data de entrega é até dia 7. Só que o Bruno postou um post recentemente falando que dia 7 vai emendar com dia 8 por causa do Eu não feriado. coloquei até dia 7, não. Coloquei até dia 9. Ah, tá. Tá? Até Eu achei que era até dia 7. Não me infarta. Não, porque 7 e 8 não tem aula. É até dia 9, quarta-feira. Entendi. Quase que o Obrigado. Guilherme me infartou aqui, né, professor? Quase que o Guilherme me infartou de susto. Normal, acontece. Mas é até dia 9, tá, pessoal? Não é até dia 7, não. Bom, galera, hoje não vai dar pra gente perder muito tempo. Esperando o pessoal entrar, então vamos começar, tá? Conforme o pessoal for entrando, eu vou aceitando aqui. Bem, é o seguinte. A gente falou semana passada não, na aula passada, na segunda-feira, a gente falou sobre a concordância nominal, né? E deixei umas atividades para vocês fazerem, mas eu não vou corrigir essas atividades agora, tá? Se der tempo, no final da aula a gente corrige. Hoje a gente vai falar sobre nossos dois últimos conteúdos. Nós vamos falar sobre a concordância verbal e sobre o uso de S, Z ou X, tá certo? Então, a gente vai falar sobre esses dois conteúdos, vou explicar para vocês e vou deixar a atividade para vocês fazerem também. Provavelmente, a gente não vai conseguir corrigir tudo, porque a nossa última aula é sexta-feira, né? E na sexta-feira a gente tem uma atividade para ser feita em aula, tá? Então, eu vou pedir vocês para fazer essas atividades, desses conteúdos que eu vou explicar, mas eu vou postar a correção da atividade para vocês depois, tá certo? Tá? Mas no final da aula eu falo sobre isso de novo e explico melhor. Diga, Matheus. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom, cara? Estou bem. Professor, quero fazer uma reclamação e dar uma dica ao povo. A reclamação é porque esse livro é quase impossível de achar. A Lágrima do Bebê. Na internet não acha, só para comprar. E a dica é, em qualquer biblioteca, provavelmente biblioteca pública deve ter o livro. Minha mãe fez isso aqui em Santa Luzia. Ela ligou para a biblioteca e tinha um livro. Aí pode ficar em casa por um bom tempo. Pode ficar por 14 dias em casa e pode renovar por mais 14 dias por telefone. Eu não sei se em BH também é assim, mas é só pesquisar na internet, pegar o número e ligar para lá. Não, beleza, cara, valeu. Realmente, nas bibliotecas públicas geralmente tem, né? É só ir lá e pegar. Mas beleza, obrigado. Eu sei que ele é difícil de achar mesmo, pessoal, mas assim, vocês têm a relação dos livros desde o início do ano, né? Então, vocês tinham que ter procurado isso com um pouco mais de antecedência. Tem gente que no início do ano já comprou todos os livros, né? Então, assim, que fique de aprendizado aí para o próximo ano, busquem os livros com mais antecedência, porque senão, se deixar para pesquisar, procurar só no final, esse tipo de coisa pode realmente acontecer, tá bom? Bem, pessoal, essa é a nossa videoaula de número 105, 105ª videoaula, e a nossa aula de número 147, tá certo? Então, nessa nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a concordância verbal, e aí, em seguida, a gente vai falar sobre o uso de S, Z ou X, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar.
A concordância verbal. O que é uma concordância verbal, né? A concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Então, o que isso significa? A gente viu que a concordância nominal é quando o substantivo da frase, né, ele estiver no singular, os outros termos da frase, que a gente vai chamar de determinantes, né, os artigos, os adjetivos, os pronomes que aparecerem, eles também estarão no singular. E quando o substantivo estiver no plural, esses termos aí, esses determinantes, eles também estarão no plural. A concordância verbal, ela diz sobre o sujeito e sobre o verbo. Então, se o sujeito estiver no singular, o verbo vai seguir o sujeito, vai estar no singular também. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai seguir o sujeito, vai estar no plural também, tá certo? A gente já estudou o que é sujeito, mas a gente vai relembrar, tá? Vamos só ver alguns exemplos aí primeiro, então, disso aí que está sendo falado. Olha só. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Então, aqui a gente tem o sujeito eu e o verbo adorar, né? Então, eu é a primeira pessoa do singular. Então, o adoro, o verbo adorar, ele vai estar no singular, né? Por quê? Porque é eu, primeira pessoa do singular, tá? Se fosse elas, né? Elas adoram quando as flores desabrocham primavera. Elas, então, é a plural, terceira pessoa do plural, o verbo adorar vai seguir, ele também tem que estar no plural, né? Elas adoram, ok? Cristina e Eva entraram no hospital. Então, Cristina e Eva, a gente tem aqui o que a gente vai chamar de sujeito composto, né? Que é o sujeito formado por dois núcleos. Como que a gente sabe qual que é o núcleo do sujeito? É a palavra mais importante. Então, aqui eu tenho o nome de duas pessoas, Cristina e Eva. Como são duas pessoas, o sujeito é formado por duas pessoas, então o verbo tem que estar no plural. Tá certo? Por quê? Porque a gente está falando de não só uma coisa, mas de duas coisas, duas pessoas aqui no caso. Então, como é duas, é plural, o verbo tem que seguir, tem que estar no plural também, certo? Bom, então vamos relembrar aí um pouquinho o que é sujeito para a gente poder falar sobre concordância, tá? Bom, mas afinal, o que é sujeito? Vamos então relembrar. A gente viu dois tipos de sujeito, sujeito simples e sujeito composto. Existem outras classificações de sujeito, como sujeito indeterminado, oração sem sujeito, sujeito oculto, por aí vai. Mas eu não vou entrar nesse quesito, porque isso é conteúdo do 7º ano. Ano que vem vocês vão estudar isso, tá certo? Então vamos falar sobre só sujeito simples e sujeito oculto. O que é o sujeito, então? Sujeito é um termo essencial da oração sobre a qual se faz uma declaração e pode ser classificado em vários tipos, de acordo com o núcleo que apresenta. Então, o que isso significa? O sujeito ele é um termo da oração. Se a frase é uma oração, aquela frase vai ter um tipo de sujeito, tá certo? Como que a gente classifica qual o sujeito que vai aparecer ali naquela oração? A gente classifica a partir do seu núcleo, né? Se uma frase ela tem um sujeito que tem apenas um núcleo, esse sujeito ele vai ser então chamado de sujeito simples. Se essa frase ela tem um sujeito que tem dois núcleos, como a gente viu ali, Cristina e Eva, né? Tem dois núcleos, Cristina e Eva, a gente tem então um sujeito composto. Se, por exemplo, vocês estão estudando ano que vem, que se, por exemplo, a gente não aparecer o sujeito na frase, mas pelo verbo a gente conseguir identificar, por exemplo, canto todos os dias de manhã. Canto, né? Quem canta? Pode ser tu canto, ele canto, não dá, né?
só pode ser eu canto. Então, vocês vão aprender, a partir do ano que vem, que pela desinência verbal, pela forma do verbo, a gente consegue descobrir quem é o sujeito. A gente descobrindo pelo verbo, e o sujeito não estando escrito na frase, ele vai chamar de sujeito oculto, né? Ou seja, o núcleo do sujeito ele não aparece. Se o verbo estiver na terceira pessoa do plural, também, né? Cantaram a noite inteira, o sujeito ele é chamado de indeterminado, porque não tem como a gente saber quem é o sujeito. Pode ser eles cantaram, as pessoas cantaram, os professores cantaram, os alunos cantaram, pode ser uma infinidade de pessoas, né? Então, tem um sujeito ali, mas a gente não consegue determinar qual é esse sujeito. Então, o nome desse sujeito vai ser sujeito indeterminado. E ainda tem frases, por exemplo, como o verbo haver, né? Há muitas estrelas no céu. Essa frase ela não tem sujeito. Então, toda frase que tem o verbo haver, né? E o verbo não está especificado, o sujeito não está especificado, essa frase, então, ela vai ser denominada de oração sem sujeito. Então, essas são algumas das classificações que vocês vão estudar ano que vem. Duas delas é o sujeito simples e o sujeito composto, que nós já estudamos esse ano, né? Então, duas dessas classificações de sujeito podem ser aí o sujeito simples, que é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra, né? A uma só pessoa, tá certo? Então, se o sujeito é um termo essencial da oração, a qual o verbo vai falar sobre ele, né? É a pessoa que está cometendo ou sofrendo uma ação, esse é o sujeito da frase, então a gente vai observar o núcleo, a palavra mais importante. Se a palavra mais importante for uma só, então a gente vai chamar de sujeito simples. Alguns exemplos. Pedro viajou, né? O verbo aí viajar refere-se a um substantivo, a Pedro. Então aqui nós temos um sujeito simples. Nós aprendemos o alfabeto. O verbo aí aprender, ele se refere ao pronome nós, né? Então nós é o sujeito da frase, sujeito simples. Os três continuaram o projeto. O verbo construíram, desculpa, os três construíram o projeto. Então o verbo aí ele se refere ao numeral 3, né? Construíram. Quantas pessoas construíram? Os três. 3 é o núcleo, é a palavra mais importante, não é o os, é o 3, certo? Então, o verbo, ele se refere ao numeral. Então, o numeral aqui, 3, é o sujeito da frase, tá certo? O humilde aprende mais. O verbo aí, aprender, ele se refere a uma palavra substantivada, né? Humilde. Então, humilde aí, ou humilde é o sujeito, humilde é o núcleo do sujeito, certo? Bom, outra classificação do sujeito é o sujeito composto, e ela ocorre quando o sujeito possui mais de um núcleo, né? Como eu já falei. Vamos ver então alguns exemplos. Olha só. Pai e filho viajam todos os anos. Então, viajam juntos todos os anos. Então, o verbo aí, viajar, né? Ele se refere a quem? Ele se refere a pai e a filho. Então, pai, filho são os núcleos do sujeito. Pai e filho é o sujeito incompleto e os núcleos é pai e filho, tá certo? Então, tem dois núcleos. Então, esse sujeito aqui é chamado de sujeito composto. Viajamos, ele e eu, para Cancún. O verbo aí, viajamos, né? Ele se refere, então, a dois pronomes, ele e eu. São os pronomes pessoais do caso reto, né? Todos eles podem ser sujeitos em uma frase. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Se aparecer numa frase, provavelmente o pronome pessoal vai ser aí o sujeito da frase. Viajamos, eu e ele, para Cancún, e ele e eu, né? Aí o ele, então, é o primeiro núcleo, eu, segundo núcleo. Então, se a gente tem dois núcleos no sujeito, sujeito composto. Aprendem mais os humildes e os esforçados. Então, o verbo aprende, ele se refere a duas palavras substantivadas, né? Humildes e esforçados, tá? Humilde e esforçado
seriam aí adjetivos, mas nessa frase eles estão servindo como substantivos. Por isso que é uma palavra substantivada, é uma palavra que está servindo de substantivo, tá? Então, se o verbo aí está relacionando a essas duas palavras, então a gente tem um sujeito composto, certo? Chegaram 6 ou 7 clientes. Nesse caso aí, o verbo chegar, né? Chegaram, ele está se referindo a dois numerais, 6 ou 7 clientes. Então, 6 ou 7 clientes é o sujeito da oração, 6 e a palavra 7 são os núcleos do sujeito. Então, se a gente tem 2 núcleos ou mais, então esse sujeito ele é considerado sujeito composto. Certo? Relembrou aí o que é sujeito? Então, vamos lá para os casos específicos da concordância verbal. A gente já viu que a regra geral é, se o sujeito é simples, é um só, o verbo ele tem que estar no singular. Se o sujeito ele é composto, ou se o sujeito é composto, o verbo tem que estar no plural, tá certo? O sujeito simples ele pode estar no plural também. Por exemplo, as flores desabrocham na primavera. As flores é um sujeito simples, mas está no plural, né? Então, desabrocham também tem que estar no plural, tá certo? Então, o verbo vai seguir o sujeito sempre. Mas a gente tem alguns casos específicos. Por exemplo, quando o sujeito for seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um ou isso, se o sujeito tiver uma dessas palavras, o verbo vai concordar com o pronome e o verbo, então, fica no singular. Por exemplo, Amélia, Camila, Pedro. Ninguém o convenceu de mudar a opinião. Então, aqui a gente tem um sujeito. Amélia, Camila, Pedro, ninguém. Tá? O sujeito é isso tudo. Porém, a gente tem a palavra, uma dessas palavrinhas aqui aparecendo. A gente tem o ninguém. Então, o verbo vai concordar com o pronome, tá certo? O pronome ninguém, pronome definido, né? Ninguém convenceu de mudar a opinião. Outro exemplo aí, ó. Palavras, ofensas, nada o atingia. Então, mesma coisa, a gente tem aí, novamente, um sujeito grandão, né? Palavras, ofensas, nada. Temos aqui sujeitos compostos, tá, pessoal? E o nada, então, ele vai obrigar que o verbo concorde com ele. Tá certo? Qualquer uma dessas palavrinhas aí que aparecesse, se fosse, por exemplo, palavras, ofensas, tudo atingia, né? O verbo também estaria no singular, tá? Praias, mulheres, viagens, diversões, nada pôde satisfazê-lo. Nada aí mais uma vez, né? Então, a gente tem um sujeito novamente composto com vários núcleos aqui. Praia, mulheres, viagens, diversões, nada, né? Então, a gente tem esse sujeito enorme aqui, tá certo? E como temos o nada e o verbo, ele tem que concordar com o pronome, né? Pronome não, aqui no caso o advérbio, ele concorda com o advérbio. Então, nada pôde satisfazê-lo. A palavra está no singular, o verbo também tem que estar no singular. Essas palavrinhas, pessoal, elas são chamadas de palavras invariáveis, tá? Não existe tudos, nem nadas, nem ninguéms, né? Nenhuns. Nenhuns até existe. Cada uns, issos, né? Essas palavras não existem no plural, então elas são invariáveis. Por isso que o verbo tem que aparecer no singular também. E um último exemplo aí, a bebida, as drogas, o gênio forte, tudo isso me levou ao crime, né? O tudo aí, então. A bebida, as drogas, o gênio forte, tudo. Então, o verbo concorda com tudo, ok? Outro caso aí, específico de concordância verbal. Sujeitos formados por sinônimos, por palavras que são sinônimas, tá? O verbo tanto pode ir para o plural, quanto pode ficar no singular e concordar com o núcleo mais próximo. Isso toda vez que o sujeito for formado por palavras sinônimas, tá? Palavras que têm mais ou menos o mesmo significado. Ele pode ir para o plural ou ficar no singular. As duas formas são aceitas. Por exemplo, preguiça e lentidão destacaram aquela gerência, né? Então, destacaram, ele está concordando com preguiça e com lentidão, tá certo?
preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Percebam, então, que as duas formas são possíveis, tanto no singular quanto no plural, né? Aqui, no caso, o destacou, ele está concordando somente com lentidão, com o termo mais próximo, ok? Sujeitos ligados por ou por nem, por uma dessas duas palavrinhas, ou nem. Diga, Leonardo. Professor, qual seria o mais correto de usar? Por exemplo, ali, ó, preguiça e lentidão destacaram ou preguiça e lentidão destacou aquela gerência? Então, as duas formas são corretas, Leonardo. As duas formas são aceitas na gramática da língua portuguesa. Se essas duas palavrinhas forem sinônimos, você pode usar tanto no plural quanto no singular. As duas formas são aceitas. Porém, nós utilizamos, na sua grande maioria, o plural, tá? Preguiça e lentidão destacaram, porque como são duas palavras, a gente tem o costume de levar para o plural. Mas se você, por acaso, colocar no singular, não está errado, também está certo. Então, você pode utilizar das duas formas, certo? Tá bom, obrigado. Nada. Então, ó, sujeitos que são ligados aí por ou por nem, né? Eles vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Se estiver se referindo a só um elemento, ficará no singular. Como assim? Quando a gente tem na frase o ou nem, que são conjunções que a gente já estudou, né? Se a ação, se o verbo estiver se referindo às duas coisas que está sendo falada, o verbo vai para o plural. Se ele estiver se referindo a só uma, então fica no singular. Vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro. Olha só. Nem Amanda, nem Débora consolaram a amiga. Então, o verbo aqui é consolar, né? O verbo consolar. Quem consolou a amiga? Nem Amanda, nem Débora, ou seja, nenhuma das duas conseguiu consolar a amiga. Então, o verbo está se referindo tanto a Amanda quanto a Débora, tá certo? Então, aqui está falando dos dois, está se referindo aos dois elementos, aos dois núcleos. Então, o verbo vai para o plural. Aqui nessa frase, no aniversário de Joana, o pai ou a mãe ganhará o primeiro pedaço de bolo. O nosso sujeito aqui é o pai ou a mãe. Somente um dos dois vai ganhar o primeiro pedaço de bolo, né? Não tem como o primeiro pedaço ir para os dois. Então, somente um vai ganhar. Então, está se referindo só o ganhar aqui, o verbo ganhará, está se referindo a somente ou pai ou somente a mãe, tá? Não tem como se referir aos dois. Senão ficaria no aniversário de Joana, o pai e a mãe ganharão o primeiro e o segundo pedaço de bolo. Aí o verbo estaria falando dos dois, o pai e a mãe, tá? Aí seria o pai e a mãe, e não o pai ou a mãe. O pai ou a mãe dá a ideia de que vai ser uma coisa ou outra, né? Então, aqui a gente utiliza o verbo no singular, tá certo? O pai ou a mãe ganhará o primeiro pedaço de bolo, certo? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Bom, vamos para mais um. Sujeito composto de verbos no infinitivo. Quem que pode falar para mim o que é um verbo no infinitivo? Quem lembra? Diga, Andrei. Por exemplo, correr, comer, dormir. Isso. Sem estar nem no passado, nem no futuro. Isso, verbo no infinitivo. Obrigado, viu, Andrei? O verbo no infinitivo, então, é o verbo terminado em R, né? Para a gente poder classificar se ele pertence à primeira conjugação, verbos terminados em ar, cantar, falar, caminhar. Segunda conjugação, verbos terminados em er, beber, comer. E terceira conjugação, verbos terminados em ir, sorrir, assistir. Tá? Então, os verbos podem ser terminados em ar, er ou ir. Os verbos com essa terminação, terminados em R, eles vão ser chamados, então, de verbos no infinitivo. Como que vai ser quando o sujeito for composto, ou seja, tiver dois núcleos, e
ele tiver o verbo no infinitivo, como que vai ficar? Bom, vamos ver. O verbo geralmente vai ficar, então, no singular, tá? O verbo ele fica sempre no singular. Por exemplo, ler e memorizar informações era uma tarefa fácil para ele. Então, aqui, o sujeito é ler e memorizar informações, tá? Por mais que ler e memorizar sejam sujeitos, sejam verbos, aqui nessa frase ele vai funcionar como sujeito, tá bom? Porque o verbo era, ele está se referindo a ler e memorizar informações, tá certo? Então, esse aqui que é o sujeito. Ler e memorizar informações, nós temos dois núcleos, ler e memorizar, então sujeito composto. Era uma tarefa fácil para eles. Então, o verbo, se aqui está no infinitivo, o sujeito ele é formado por verbos no infinitivo, então o verbo da frase ele vai ficar no singular também, ok? Coletivos partitivos, pessoal. Esse aqui é um pouquinho... Ele não é difícil, tá? É só vocês entenderem o que é coletivos partitivos. Então, olha só. O verbo ele pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de, grande número de, grande parte. O que são os coletivos partitivos, então? São essas expressões, tá? Lembra quando a gente estudou substantivo lá atrás, lá no início do ano, que a gente viu que as palavras elas podem ter uma classificação chamada coletivo, que é uma palavra que vai indicar um conjunto daquela coisa. Por exemplo, molho. Molho é um conjunto de chaves. Então, molho é o coletivo de chaves, né? A gente tem manada. Manada é um coletivo para elefantes. Alcateia, coletivo para lobos. E por aí vai, né? Então, é uma palavrinha ou uma expressão que vai indicar um conjunto. Aqui, quando a gente fala a maior parte, a maioria dos alunos, a maior parte dos alunos, grande número dos alunos, grande parte dos alunos, né? Eu estou falando de um conjunto de alunos, né? Um conjunto de pessoas. Então, isso são coletivos partitivos. São expressões que vão indicar um conjunto de pessoas, de seres, tá certo? Quando a gente tem, então, esse conjunto expresso em uma frase, esse verbo ele vai para o singular ou para o plural, tanto faz. Diga, Heloísa. Professor, você poderia dizer que grande parte dos alunos passaram de ano na sua matéria? Sim, exatamente. Isso mesmo. Então, olha só, um exemplo aí com essa... Nesse exemplo que a Heloísa acabou de dar, né? Grande parte dos alunos passaram na matéria. Qual que é o sujeito? Grande parte dos alunos. Se o verbo, então, se a expressão tem grande parte, né, por exemplo, a gente pode utilizar o verbo tanto no singular quanto no plural. Então, olha o exemplo aí, ó. Grande número dos presentes se retirou, tá? Grande número dos presentes se retirou. Então, retirou aí está se referindo a grande número, né? Porque está no singular. Quando eu falo grande número dos presentes se retiraram, ele está se referindo a presentes, tá certo? Então, por isso que ele pode concordar tanto com a expressão coletivo, partitivo, quanto com o núcleo do sujeito. Por isso que ele pode ir tanto para o singular quanto para o plural. As duas formas são corretas, ok? Mais um. Expressões mais de, menos de ou cerca de. Então, quando aparece qualquer uma dessas três expressões em uma frase, o verbo concorda com o numeral que vai vir logo depois, tá? Mais de 3 alunos tomaram recuperação. Menos de 6 alunos ficaram de recuperação. Cerca de 5 alunos ficaram de recuperação. Então, vai concordar com o numeral. Se for numeral 1,
o verbo tem que estar no singular. Se for 2, 3, 4, indicando mais de um, plural, então o verbo também tem que ir para o plural. Exemplos aí, então, ó. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Então, uma é um só, então o verbo tem que estar no singular, ok? Se for duas, mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Então, o verbo chegaram aí, ele indica a duas, tá? Porque duas é um número plural. 2, 3, 4, por aí vai, ok? Diga, Andrei. Ô, professor, é porque nesse primeiro exemplo que você deu, mais de uma mulher quis trocar as mercadorias, ficaria no singular porque só tem um. Isso. Porém, antes vem mais de. Então, no sentido, seria mais de uma mulher. Ou seja, duas ou mais. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Posso falar mais de uma ou mais de duas, tá? Essa expressão ela é utilizada para dar ênfase, por exemplo. Então, eu posso falar mais de uma mulher quis trocar a mercadoria, né? Mais de uma mulher significa que é mais de uma pessoa, ou seja, 2, 3 ou 4 pessoas, né? Quiseram trocar mercadoria, tá? Mais de uma, então foram 2, 3 ou 4. Mais de duas, foram 3, 4 ou 5, tá bom? Quando eu falo aqui, gente, olha só, muitas pessoas erraram essa questão aqui, estou corrigindo uma questão da prova. Gente, essa questão aqui, mais de uma pessoa errou ela. Ou seja, eu não estou dizendo que foi só uma pessoa que errou, estou falando que foi mais de uma, entendeu? Mais de 10 pessoas erraram essa questão. Ou seja, eu estou falando que são mais de 10, 11, 12, 13. Entendeu? Entendi agora. Tá bom. Diga, Luísa. Ô, professor, meu Zoom é aquele problema, sempre cai nos últimos minutinhos. Aí se eu cair, viu, e não participar da chamada. Tá joia. Obrigado, viu? Bom, então, esses são os casos específicos da concordância verbal. Não são muitos, mas é difícil de guardar, porque cada um tem a sua especificidade, né? Mas a dúvida segue a regra geral, tá bom? Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural, ok? A maior dificuldade aqui, pessoal, não vai ser vocês concordarem com o sujeito da frase, mas sim vocês identificarem o sujeito da frase, tá? Com essa atividade, então, com essa explicação, vocês vão fazer a atividade da página 63, exercício 1 a 4. A gente conseguindo acabar aqui falando sobre o emprego de S, ou X, a próxima aula a gente deixa só para corrigir as atividades, fazer as atividades juntos, ok? Então, deixa eu só fazer a chamada aqui primeiro. Todo mundo levantando a mãozinha, para eu poder tirar o print aqui. Mãozinhas levantadas. Opa. Pronto. Clarice, cadê sua mãozinha? Rodrigo, Ana Isabela, Emanuele, Inácio, mãozinhas de vocês, cadê? Eu não estou vendo. Rodrigo, Ana Isabela, Emanuele, Inácio, Brainer. Faltando a mãozinha de vocês aí. Rodrigo, Ana Isabela, Emanuele e Inácio. Cadê a mãozinha? Vocês vão ganhar a falta. Pronto, pessoal, beleza. Então vamos lá, vamos tentar falar aí sobre o emprego de S, G ou X. O livro de vocês, ele traz uma tabelinha, podem abaixar a mão, tá, pessoal? Obrigado. Ele traz uma tabelinha bem bacana aí com Peraí, deixa eu ir abaixando a mão de quem não abaixa, porque senão fica aparecendo notificação aqui para mim. Pessoal, abaixem a mão aí para mim, por favor. Deixa
Deixa eu abaixar aqui também. Tanto de gente com a mão levantada ainda. Pronto. Beleza. O livro de vocês, então, ele traz uma tabelinha com as regras. Eu coloquei essa tabelinha aqui porque ela veio bem resumida, bem bacana. Então, vamos ver essa tabela, tá? Olha só. Quando que a gente utiliza o S? Nós utilizamos o S depois de ditongo. Ou seja, quem lembra e quem pode falar para mim o que é ditongo? Diga, Andrei. Ditongos são quando duas vogais se encontram. Por exemplo, avião. Ão é um ditongo. Beleza, isso mesmo. O ditongo, então, é um encontro de duas vogais. Mas... na mesma sílaba. Exatamente, isso mesmo. Obrigado, Andrei. Era isso que eu ia falar. Mas a separação de sílaba, ela tem que estar na mesma sílaba, tá? Porque se tiver em sílabas separadas, como, por exemplo, sa, u, di, né? O a e o u, eles estão em sílabas separadas. Então, é um hiato, ok? Se tiver em sílabas juntas, por exemplo, guerra, G-U-E-R-R-A. O U e o R são na mesma sílaba, guerra, então a gente tem um ditongo, ok? Encontro de duas vogais. Então, se o S ele aparece depois de um ditongo, se o som, né, do S aparece depois de um ditongo, então a gente utiliza a letra S, ok? Substantivos terminados em ace, esse, ice ou osse são utilizados também, é utilizado sempre o S, ok? Nas flexões do verbo querer e por, como por exemplo, quis, né? Quiser, é tudo com S, ok? Por exemplo, pôs, né? Também é com S. Nos adjetivos pátrios, o que é adjetivo pátrio? Aqueles que indicam origem, tá? Que indicam a sua pátria. Então, brasileiro. Brasileiro não tem S. Mas, por exemplo, português, né? Ele é português. Então, português com S. Todo adjetivo pátrio, todo adjetivo que indica a pátria da pessoa, chinês, tem que ser utilizado o S, certo? Em título de nobreza, então, quando a gente falou lá, quando a gente estudou, né, lá nos adjetivos, e a gente viu os títulos, né? Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, no caso de nobreza não vai entrar, então, Vossa Majestade, Vossa... gente, qual que é a outra? Vossa Majestade e Vossa... Fugiu. Você lembra, Leonardo? É Alteza que você ia falar? Vossa Alteza. Alteza é com Z, né? Mas títulos de nobreza aí, eles vão ser geralmente escritos com S, ok? Nos adjetivos terminados em oso ou osa, formados a partir de substantivos, por exemplo, amor, amoroso, amor, amorosa, né? Então, quando a gente tem adjetivos terminados em oso ou osa, que são formados de substantivos, a gente utiliza o oso ou osa com S, certo? Bem, pessoal, vai cair, então a gente retorna daqui a 10 minutinhos, a gente acaba de falar sobre isso aqui e começa a fazer a correção das atividades, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijinho, até daqui 10 minutinhos a gente já volta, ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.